Olá, bom dia, como vão vocês? Tudo bem? E aí, como estão os estudos? Como estão as aulas? É, Preparando, se dedicando bastante? Vamos lá, né, pessoal? Aproveitar aí esse mês de julho, né? Estou no mês de julho. Não sei quando vocês vão assistir essas aulas, mas vamos lá, pegada forte, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre zoologia e sobre o filo Annelida, né? São animais que nos são mais familiares, né? Porque já começam a ser animais maiores, tá? Então, do latim anelos, pequeno, os anéis, e sidos e eidos, formas, né? Então, em forma de pequenos anéis. Então, continuam sendo animais cilíndricos, né? Corpo bilateral e agora em forma de formados por pequenos anéis, e nós vamos ver estes animais então e os seus exemplos. Então, com aproximadamente 14 mil espécies, né? Tá? Então, esses são dados que eu trago para vocês, eu gosto de trazer para vocês perceberem as características do reino animal, né? Do reino vegetal, quantas espécies existem, quanto representam, né? Vocês podem ir com aula a aula montando uma tabela, quantos animais tinha no reino Nemateuminte, no reino Plateuminte, né? No reino Quinidária, e assim sucessivamente você nos filos, né? Vocês vão fazendo uma tabela e vão percebendo a quantia de espécies que existem no mundo, né? Então, são vermes cilíndricos, né? Acabei de falar, mais evoluídos. Então, eu falei para vocês, são vermes que a gente conhece mais, né? Revelando uma complexidade estrutural. Então, é uma situação interna, uma estrutura interna de célula, de tecido, de órgão bem mais complexa do que aqueles anteriores que a gente viu, que eram bem mais simples, que muitas vezes não tinham sistemas respiratório, circulatório, digestório, né? Então, esses vermes já começam a apresentar uma escala de evolução, e apresentando uma escala de evolução, isso a gente tem que ter sempre em conta, a complexidade desses sistemas se tornam cada vez maiores, né? Então, revelando uma complexidade estrutural em relação aos plateumintes e aos nemateumintes, né? Tá? Lembra, os plateumintes e os nemateumintes também eram vermes cilíndricos, né? Mas eram mais simples, não tinham anéis. Os anelídeos, e por isso eles são separados dos plateumintes e dos nemateumintes, eles possuem como grande características anéis, seu corpo é dividido em anéis, né? Então, com o corpo dividido em anéis, segmentos ou metâmeros, então esses anéis também podem ser chamados de metâmeros, né? Meta, sucessão e meros partes, que apresenta-se externa e internamente. Então a divisão não é só externa, né? Não é só de aparência. Internamente, cada anel possui um sistema diferente. É como se cada anel internamente se repetisse, né? Com as mesmas características. Em cada anel há órgãos individualizados. Então, se nós pegarmos um anel, naquele anel nós vamos encontrar os mesmos órgãos que no próximo anel, e no próximo anel, e no próximo anel. Ou seja, é como se fosse uma repetição, um anel do outro, né? Tá? Então, características gerais, vamos lá ver. Vermes cilíndricos, como a minhoca, né? Com metameria, com simetria bilateral, né? Triblásticos, celomados, esquizocélicos, neuromiários, neurônios, né? Possuem então sistema nervoso, protostômios, ou que deu origem à boca, né? Então aqui lembro vocês e falo para vocês
Voltem, revejam todas as definições desses termos e tenham lá na mesa de vocês, na parede, a notinha. O que que era neuromiário, o que que era acelomado, celomado, triblástico, biblástico, ablástico, né? O que que é simetria bilateral, o que que é metameria, né? Tá bom? Então isso vocês têm que fazer pequenas notinhas e aí vocês vão criando um esquema, né? E colhem na parede, peçam permissão para o pai e para a mãe de vocês, falam, pai e mãe, esse aqui precisa ser o meu canto de estudo. E aí vocês vão colocando. Até o momento que vocês já sabem totalmente né? Decoraram, memorizaram aqueles conceitos e já não se confundem mais. Tá? Classificação. A sistemática dos anelídeos né? A partir da sistemática dos anelídeos que compartilham o mesmo ramo evolutivo dos artrópodos e dos moluscos, ou seja, protostômios, né? Tá? Que te deu origem lá nos tecidos embrionários, né? Teve a origem à boca, né? E qual deu origem ao ânus é o deuterostômios, né? Exceto as sanguessugas, apresentam cerdas quitinosas para locomoção nas formas terrestres, natação nas aquáticas. Então, as sanguessugas, como a gente pode ver aqui nesta figura, né, que são essas pretas, elas não possuem cerdas no corpo, mas as minhocas e as minhocas marinhas, né, as minhocas terrestres, possuem pequenas cerdas, né, ao longo do seu corpo para a locomoção, mesmo que tenha uma locomoção mais provida por suas contrações musculares corporais, né? A sanguessuga não, a sanguessuga ela fica fixada, ela não se move, né? Tá? Ok? Há três classes: a poliqueta, oligoqueta e irudínea ou aqueta, né? Sem quetas, né? Tá? Então, irudi ou aqueta, sem queta, né? A poliqueta, então poli vem de muitos o que? Quetas, quetas são cerdas, muitas cerdas, tá? Então são animais que possuem muitas cerdas nos seus corpos, em cada um dos anéis vai apresentar cerdas, lembra, um anel é repetição do outro, tá? É a maior classe dos anelídeos com aproximadamente 10.000 espécies. Maioria é marinha, encontradas em grandes profundidades ou nas superfícies, né? Ou em rochas ou ainda na areia das praias, tá? Então, lugares úmidos, né? Então, lembre, os anelídeos têm uma evolução, mas ainda são muito frágeis epidermicamente. Sua pele ainda é muito sensível, então precisam de umidade, porque senão vão sofrer desidratação e vão morrer por excesso de calor e de luz na sua pele, né? Seus tentáculos na cabeça, em cada anel, né, possuem um par de parapódios, ou que os diferencia das diferentes classes. Então, se olharmos as bocas de cada uma das três classes, poliqueta, oligoqueta, aqueta, né? Nós veremos que a cabeça possui tentáculos diferentes, certo? Diferentes tipos de tentáculos que fazem as diferenças entre as classes. De cada parapódio, né, saem inúmeras e longas cerdas quitinosas utilizadas para natação, né? Então, ou seja, nós temos aqui um exemplo de poliqueta, que é a Eunice viridis, o palolo, ou a neris, várias espécies, que são as minhocas das praias, né? Tá? Então, as neris são as minhocas das praias. Lembra, vocês observam aqui as cerdas, né? Por isso as quetas, as poliquetas, e os paródios aqui
os parapódios aqui na cabeça, né? Então são tentáculos na cabeça, em cada anel, par de parapódio, né? Então de cada anel surge, né? Longas cerdas quitinosas utilizadas para a natação. Então nós temos os tentáculos na cabeça e nós temos nos parapódios, nós temos o par de cerdas. Tá? Então são exemplos de animais marinhos com quase 10 mil espécies, né? Aproximadamente 10 mil espécies. As oligoquetas são os vermes que possuem mais cerdas, que possuem mais quetas, né? Que possuem mais anéis, porém não tantos quanto os poliquetas. E aqui se encontram as nossas famosas e importantíssimos animais chamados minhocas, né? Com quase 3 mil espécies. Por que eu digo importantíssimo? Porque sem as minhocas nosso solo seria infértil, nosso solo teria pouca fertilidade, né? Nossas minhocas se alimentam dos restos alimentares, dos restos dos corpos de outros animais, assim como os fungos, as bactérias, né? Mas as minhocas são fundamentais, tanto que, né? Elas produzem o humus, elas fazem a compostagem. Se a gente pegar resíduos, restos alimentares e colocar num local sem minhoca, ele vai apodrecer, ele vai perder líquido, vai vir a bactéria, vai vir o fungo, né? Ele vai ali, ele vai se decompor, mas ele não vai se transformar em humus, né? Então, quando eu adiciono minhoca aos nossos restos orgânicos, e isso vocês podem fazer na casa de vocês, num balde, num recipiente, com uns pequenos furos embaixo para permitir que o líquido saia, né? Coloca um pouco de terra, um pouco de minhoca e deixa ali. Vocês vão ver que logo dentro de alguns meses, 2 meses, 3 meses, aquilo ali vai se transformar em humus, né? Em um fertilizante orgânico rico em nutrientes, e aí vocês vão poder dar para a mãe de vocês produzir, ou vocês mesmos produzir qualquer tipo de planta, ou até mesmo hortaliças para vocês se alimentarem delas, tá? Então as minhocas têm um papel fundamental na sobrevivência de todo o planeta, de todos os solos, tá? Vivem em terra úmida e possuem poucas cerdas quitinosas, né? Então eu falei, minhoca também tem algumas cerdas, né? Mas bem poucas, e tem que viver em terra úmida. Se vocês tirarem a minhoca de dentro da terra e deixarem ela exposta ao sol, logo ela vai se desidratar vai perder toda a água, né? E vai morrer por excesso de calor e perda de água. Então, de grande importância para a biologia do solo, pois produzem humus, né? Fertilizante natural de alta qualidade, e constroem galerias para a aeração do solo. Então isso é outra coisa importantíssima das minhocas, porque sem as minhocas o solo seria compacto, como um concreto, né? Como uma rocha, e aí as raízes das plantas não conseguiriam se desenvolver, não conseguiriam extrair oxigênio fundamental para as suas sobrevivências e desenvolvimentos. Então, graças às minhocas, os solos orgânicos, né, com muita matéria orgânica, se transforma e tem uma qualidade importantíssima para a nutrição das plantas, né? A outra classe são os oligoquetas, grandes, né, utilizados pela indústria para rações animais e remoção de metais pesados do solo. Exemplo, lumbricos terrestres, né, outra minhoca, peritima havaiana, minhoca louca, e Glassoscolex gigantus, né, minhocossu, né? Então nós temos aqui outra minhoca, né,
com boca. Então eu falei que são seres mais complexos, possuem boca, possuem corações, possuem os anéis ou os metâmeros, né? Por isso metameria, né? Possuem ânus, possuem clitelo. Clitelo nós vamos ver o que é, mas é uma camada de proteção onde está o órgão de reprodução. Nós vamos ver isso com mais cuidado, né? Tá? Então, as oligoquetas, então vamos voltar. Poliquetas são as grandes minhocas marinhas, né? As oligoquetas são as minhocas terrestres que nós conhecemos, né? Importantíssimas para o solo, né? E aqui estão alguns exemplos, né? Utilizado então para rações de animais, para remoção de metais pesados e, como mesmo eu falei, para a própria ciclagem de nutrientes no solo, transformação da matéria orgânica em humus, em fertilizante natural da terra, né? Importante para a aeração do solo. Então eu trouxe esse exemplo aqui de uma mulher segurando uma grande minhoca, né? Porque são os minhocossus, que são Glossoscolex gigantos, né? Que são grandes. E lembrando que são então seres mais complexos, possuindo boca, ânus, clitelo, possuindo os órgãos reprodutivos, corações, órgãos circulatório, respiratório, tá? Ok? E a classe Annelida sem cerda ou sem parapódios, né? Com ventosas para fixação e locomoção, com hábitats hídricos ou muito úmidos, e são ectoparasitas. Ectoparasitas são parasitas da pele, né? Tá? Hematófagos, que sugam sangue. Então, sempre que surgir a palavra hema, vocês lembrem de sangue, tá? De vertebrado, incluindo o homem. Então, tá aqui a sanguessuga, né? Tá? Que continua tendo algumas quetas aí, né? Mas não tem cerdas. Então, dentre eles, não tem cerda. E na boca possui um sistema muito forte de fixação e, ao mesmo tempo, sucção, por onde vão succionar todo o sangue, principalmente do ser humano. Quando não tiver fixado no corpo humano, eles vão estar em águas paradas ou locais muito úmidos, porque precisam de água e de água para sobreviver, tá? Produz uma saliva, uma substância proteica, a iridase, né? Ou iridina, amplamente utilizada na medicina. Para quê? Para cirurgias da pele, vasculares, como anticoagulantes, vasodilatador e anestésico local. Então, a sanguessuga tem uma área da medicina, tem um tipo de medicina que usa a sanguessuga para tratar algumas doenças, não só doenças de sangue, mas também outros tipos de doenças, né? Então, de acordo com as crenças dessa medicina, se pode usar as sanguessugas para sugar todo o sangue envenenado da pessoa, um sangue que de repente está com muito CO2 ou com outros produtos, elementos químicos e está fazendo mal para a pessoa, né? Então, as sanguessugas têm uma importância medicinal muito grande. Então, apesar das pessoas terem medo das sanguessugas, né? Claro que você não vai deixar uma sanguessuga 48 horas na tua pele, porque daí ela vai sugar muito do teu sangue, ela vai continuamente sugar, ela tem uma capacidade elástica imensa. Mas os tratamentos colocam as sanguessugas ali, deixam por 5 minutos, 2 minutos, ela vai sugar o sangue. Sangue às vezes tem um acúmulo de ácido lático que causa dor nas nossas articulações, né? Nos nossos tendões, nos nossos músculos. E a sanguessuga pode ser usada então como
tratamento médico, né? E o grande exemplo é a Irudo medicinalis, então medicinalis já lembra medicina, né? É a nossa sanguessuga e ela foi assim determinada justamente porque ela tem essa característica, tá? Então, nas oligoquetas, nas poliquetas e nas aquetas, né? Certo? Então, poli, muitas cerdas em cada um dos metâmeros, em cada um dos anéis. Oligo, poucas cerdas, mas algumas cerdas ainda em certos anéis. Aquetas, que são as sanguessugas, sem nenhuma cerda, tá? Então, e agora nós vamos falar dos tegumentos, né? Dos tecidos, né? Então, superfície revestida por uma epiderme com cutícula permeável. Então, pela epiderme entra ou faz uma troca, além de gasosa, uma troca hídrica, né? Então, por isso que é uma cutícula permeável. Ela deixa entrar água, mas ela também deixa sair água. Por isso que é importante ter um ambiente, por isso que elas vivem em um ambiente úmido, né? Na epiderme localizam-se algumas glândulas mucosas para manter a pele úmida. Então, através dessas glândulas mucosas, faz-se uma secreção que mantém a pele úmida. É como se tivesse hidratando, dando viscosidade, lubrificando a pele, tá? A fim de possibilitar a respiração cutânea. Então, elas têm boca, elas têm coração, elas têm ano, mas elas ainda não têm nariz. Então, como é que é feita a respiração? Pela pele. E para que aquela cutícula não se torne rígida, impermeável, e aí vai causar o quê? Vai causar o fechamento dos poros, né? E aí o animal, né, o indivíduo não vai conseguir respirar. Então, precisa se manter úmida para que continue secretando, essas glândulas secretoras continuem secretando essa saliva, essa mucosa, e assim permitir que o animal tenha respiração cutânea pela pele, tá? Então aqui eu trago o exemplo para vocês dos vários órgãos, das várias diferentes partes de cada anel. Então em cada anel nós vamos ver todas essas estruturas: vaso dorsal, vaso ventral, cutícula, que é a camada que protege a pele, a epiderme, né? Mesentério ventral, septo, peritônio visceral. Então, falei para vocês que há uma maior complexidade. Então, cada uma desses elementos tem uma função específica dentro do animal, né? Então, possuem células também fotorreceptoras. Esse animal não tem cérebro ainda, apesar de ter um sistema de neurônios, né, neuromiário, ele não possui cérebro, então ele não tem capacidade de raciocinar. Então ele reage por reações químicas ou físicas ou mecânicas. Nesse caso, ele tem células fotorreceptoras em sua epiderme, que ao perceber o aumento do calor, o aumento da luminosidade, né, sobre sua pele, vão buscar locais mais escuros, locais mais úmidos para proteger. Então são essas pequenas células fotorreceptoras que percebem o calor, que percebem a luz, e então reagem e fogem da luz, né? Ou células sensitivas, percepção química e tátil, né? Tá? Então, também tem essa questão, porque também é necessário, por isso que aqui anteriormente eu falei que são minhocas que são usadas também para retirar alguns elementos químicos, metais pesados do solo, tá? Ok? Então elas têm essa função, por quê? Porque elas percebem quimicamente o que elas devem absorver ou não devem absorver, né? E podem então conter cerdas, né? A gente já falou das cerdas quitinosas que auxiliam na locomoção e fixação do indivíduo,
tá? Então aqui mais detalhadamente vocês vão ver a boca, o gânglio cerebral, é um gânglio, não é um cérebro, né? É da onde surgem os neurônios, a faringe, que é para digestão, cordão nervoso, né? É receptáculo seminal, onde as minhocas são hermafroditas, né? São monóicas, uma casa com dois sexos. Então elas têm o sexo masculino e o sexo feminino. Porém, o cruzamento delas a fecundação é cruzada. Mas então todas as minhocas vão ter um receptáculo seminal, né? E vão ter um ovário. Nesse receptáculo seminal, elas recebem o sêmen de outra minhoca, armazenam esse sêmen e vão devagarzinho fecundando os óvulos a partir desse sêmen, formando novos ovos e formando novos indivíduos, tá? Então tem as vesículas seminais, esôfago, vaso dorsal, longitudinal, né? Tem a musculatura longitudinal que faz com que o corpo se estenda e se contraia e que o corpo gire, né? Dobre. Então ela tem este movimento e tem este movimento, né? Então você quando coloca uma minhoca fora do solo em cima de uma pedra, por exemplo, ou de um calçamento ou de uma calçada, vocês vão ver que elas se contorcem para todos os lados, né? Tá? Ok? Então são musculaturas longitudinais e circulares, tá? Que fazem e que permitem essas contorções. Tem intestino, tem vaso ventral, tem moela, tem papo, né? Tem vaso sanguíneo dorsal, tem parede do intestino, tiflosole, tem nefrídeo, que é para reacer, como se fosse um rim para purificar todas aquelas substâncias, tem musculatura de contração, né? Tem celoma, então lembra do celoma, uma formação daquele espaço, né, buraco lá no embrião, certo? Tem nefridióporo, né, certo? Cordão nervoso. Então aqui está um exemplo de toda a complexidade do sistema digestório, respiratório, circulatório, né? E nervoso, né? Das minhocas, né? Ou dos anelídeos, tá? Então possuem sustentação e locomoção. Como que elas se sustentam e como que elas se locomovem? Se locomovem pelas cerdas, né? Que estão em cada um dos anéis, e possuem uma sustentação porque possuem um corpo com cutícula na sua epiderme que a sustenta. Então é como se fosse uma formação de um esqueleto, né? E aí não é um esqueleto, né? Não possui um esqueleto, né? Mas aquela cutícula dá uma sustentação. Então é feita pelo líquido celomático hidrostático. Então tem a cutícula que permite a entrada do líquido, então tem lá no celoma um líquido que a deixa túrgida, né? E assim dá a sustentação de toda aquela complexidade de órgãos. Abaixo da epiderme apresenta duas camadas de músculos, uma circular e outra longitudinal, já falei para vocês, né? Que permite os movimentos circulares e longitudinais. Locomoção é feita por contrações rítmicas dos músculos, auxiliadas pelo esqueleto hidrostático. É como se o celoma, esse esqueleto hidrostático, pulsasse, né? É como se a gente pegasse uma mangueira cheia de água e a gente faz assim, aperta aqui, a água vai para lá. Aperta aqui, a água vem para cá. É assim que a minhoca contrai o seu corpo, tá?
A contração muscular é longitudinal da parede, força o líquido celomático para todos os lados, né? Então, às vezes, ela pode fazer isso para se virar ou para se contrair tanto longitudinal quanto vertical, né? Ou transversal, encurtando o segmento, e esta contração força o movimento do líquido para frente e para trás, alongando o corpo, tá? Então, é isso. Aperto aqui, a água vai para lá. Aperto aqui, a água vem para cá. E assim a minhoca vai se locomovendo, né? Sistema respiratório. Eu falei que tinha sistema respiratório, só que ele é cutâneo nas minhocas e sanguessugas. Troca de gases ocorre na superfície do corpo com o auxílio do sangue e das glândulas mucosas, né? Então, aquelas glândulas que secretam muco, uma saliva que mantém a cutícula úmida e assim permite as transpirações ou as trocas gasosas, né? Mantendo o tegumento úmido e permeável para o O2 e CO2. Que troca de gás é essa? O2 e CO2, principalmente, né? Tá? Gases respiratórios. Então, devido à respiração cutânea, os anelídeos vivem na água ou locais úmidos, aquilo que eu falei para vocês e tenho repetido, né? Expostos ao sol, morrem por asfixia. Por quê? Porque perdem líquido, aquela glândula para de secretar muco, para de secretar saliva, a cutícula vai enrijecer, e aí essa cutícula enrijecendo não vai mais permitir a troca de gases, até como se fosse uma medida de proteção da própria minhoca para não perder mais água. Ela acaba se enrijecendo, né? Tá? Já que o tegumento seca e não permite mais a troca de gases. Então é isso, não é que a minhoca vai deixar de respirar, não. É uma reação química, é uma sensibilidade de proteção. A minhoca vai tentar se proteger do calor, da iluminação, do sol ou da luz e da perda de água. Então ela vai mandar uma informação química para que aquelas células da cutícula, da epiderme, bloqueiem os seus poros e não deixe mais o animal perder líquido. Mas ao fazer isso, ela morre por asfixia, porque daí ela não permite mais que o animal faça troca de gases, né? Troque, libere CO2 e absorva O2, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a entrada do oxigênio, a saída do gás carbônico, que é isso que eu falei para vocês, a questão da respiração cutânea, né? O clitelo, que é um revestimento nos anéis, onde estão localizados os receptáculos espermatófico dos espermas, onde está localizado o órgão feminino, tá? Ok? Então, tem os corações, né? Para fazer a pulsação sanguínea, tem o vaso sanguíneo dorsal e tem um vaso sanguíneo ventral. Então, aquele mistério, aquela grande complexidade, eu começo aqui a abrir para vocês para mostrar como é que funcionam todos os sistemas, tá? Os poliquetas, né, animais grandes com muitos anéis, né, apresentam respiração braquial. Então, se eles tivessem a respiração cutânea, como eles são marinhos, entraria muita água, né? Entraria muita água. Lembra aqueles processos de osmose? Entraria muita água. Então, eles têm uma cutícula mais impermeável, mas que ainda precisa viver num ambiente aquífero, muito úmido, e a respiração já é por brânquias, né? Que são células que permitem contração, abertura, fechamento para a entrada e saída de ar, tá? Então, por isso que é dito braquial, como os peixes, né? Tá? As brânquias se localizam lateralmente ao corpo nas estruturas chamadas parapódios, tá? Pódios são pés, parte lateral, né? Paralateral.
Então você tem o sangue que vai fazer a troca de O2, né? Vai entrar O2 e sair CO2, onde nos parapódios, então vai ter essa estrutura braquial, onde vai ocorrer a respiração, né? E o sistema circulatório, né? O sistema circulatório é do tipo fechado. O sangue, aqui é sangue. O sangue circula somente no interior do vaso, tá? Então não era como os outros que tinham sangue que circulava livremente por todo o corpo. Agora tem vasos específicos para a circulação do sangue. Então eu falei que tinha os vasos dorsais e os vasos ventrais. O sangue é chamado de hemolinfa, né? Possui hemoglobina no plasma e amebócitos, né? Por isso que às vezes, quando eu não faço mais isso, mas quando as pessoas vão pescar, ou quando você pega uma minhoca e quebra a minhoca, corta a minhoca, parece que tem um sangue ali, né? Então aquilo ali é uma hemolinfa, é vermelho mesmo, né? Porque tem hemoglobina, por isso que ele é vermelho, tá? Similares aos glóbulos brancos, que são os amebócitos. Então também tem um muco, né, que é amarelo, uma substância gosmenta, que são os amebócitos, né, tá? Vasos principais, um dorsal e um ventral, já falei para vocês, ligados por 5 pares de vasos laterais, com grande capacidade de contração, corações, né, tá? Certo? Então tem uma grande capacidade aí de se contrair os vasos, tanto dorsais quanto ventrais. O sistema excretor é feito por um par de nefrídeos, eu falei para vocês, né, como se fossem rins que purificam todo o alimento ingerido, e os metanefrídeos, né, metas porque estão na parte mais frontal, superior, né, da minhoca, por segmento. Então cada segmento, lembrem, cada anel possui toda essa estrutura, que são pequenos tubos que funcionam como rins primitivos, filtrando o celoma. Então o que eles filtram? Eles filtram aquele líquido celomático, onde estão várias substâncias químicas oriundas da absorção da pele e dos gases e da água, e também da boca, que absorveu vários componentes aí, né? Tá? Então nós temos celoma, nós temos os nefridióporos, que são esses pontinhos aqui, tá? Certo? Metanefrídeos, então são aqui em cima, na parte superior, que estão se ligando, e temos os vasos capilares, temos bexiga, nefróstoma, onde temos alguns que fazem a urina, né? E um tubo coletor. Então tem toda uma complexidade de um sistema, né, de excreção, tanto líquida quanto sólida. Por isso está todo envolvido aqui com os metanefrídeos ou nefridióporos, né? Tá? Sistema excretor. Cada nefrídeo possui uma extremidade ciliada, né, em forma de funil, nefróstoma, que retira o excremento do celoma e o conduz para o nefroduto do próximo segmento. Então é um passando para o outro. Absorvo aqui, processo e passo para o outro, recebo, processo e vou passando para o outro. Cada um vai passando de um para o outro, né? Retiro então o excremento do celoma e conduz para o nefroduto do próximo segmento. Então assim ocorre a filtragem. Então nesse processo vai se filtrando e vai se absorvendo o que é necessário, o que não é necessário vai sendo eliminado para o próximo, tá? Os produtos reutilizáveis são devolvidos aos vasos capilares vizinhos e as excreções, amônia principalmente, serão eliminadas pelo poro excretor, nefridióporo, localizado na pele do animal. Então aquilo que o animal não quer, ele vai jogar fora. Aquilo que o animal quer e precisa, ele vai passar para o próximo
né, nefrídeo para o próximo anel, tá? Ok? Sistema nervoso, tipo ganglionário, eu falei que não tem cérebro, tem só uma glândula cerebral, né? Tá? Com 2 gânglios bem desenvolvidos na região anterior, né? Tá? Gânglios nervosos, nefróstoma, nefridióporo, que a gente já falou, o líquido celomático, né? O cordão nervoso central, ventral, e estão unidos por gânglios subfaríngeos, né? Então, eu falei para vocês que ele tinha faringe, abaixo da faringe, de onde partem os cordões longitudinais. Então, os cordões de neurônios, né? Os cordões ganglionares, né? De contração que fazem a percepção, os neurônios fazem a percepção para contrações, né? Vão formar o sistema muscular, né? São longitudinais e transversais. Mas aqui no caso nós estamos falando dos longitudinais. Ao longo de todo o corpo e em cada segmento do cordão nervoso possui um par de gânglios menores, de onde partem ramificações aos músculos e aos órgãos. Então, ao longo de todo o corpo, em cada segmento, nós temos um compartimento, um pedaço de neurônio, de onde partem outros neurônios, né? De onde parte o par de gânglios menores, fazendo essas ramificações e então permitindo, além da contração longitudinal, as contrações e movimentos transversais, tá? Ok? Então aqui a gente está vendo novamente, né? Tá? Então aqui nós temos as cerdas, né? As cerdas longas que fazem então todo aquele movimento do animal, poro masculino, poro feminino, né? O clitelo que eu falei para vocês, que é essa camada parece branca, mas vocês percebem olhando cuidadosamente que ela é como quase invisível, né? Tá? E que protege então as vesículas seminais e que protege os órgãos femininos e masculinos, tá? E aí nós vamos então ter o ovário, o oviduto, as vesículas seminais de sêmen, né? Poro feminino e o espermioduto, né? Então, o poro masculino com o espermioduto. Então, nós temos as vesículas seminais, onde são produzidos o sêmen. E aí nós temos o espermiduto, por onde vai até o poro masculino. Esse poro masculino vai se unir ao poro feminino de outra minhoca, então por isso que vocês veem aqui essas duas minhocas invertidas, e este poro masculino vai introduzir aqui no poro feminino o sêmen, os espermatozoides, para que haja fecundação recíproca através de clitelo e casulo e interna, né? Cruzada interna, tá? Sistema nervoso, né? Apresenta células táteis, fotorreceptoras e quimiorreceptoras. Possui um gânglio cerebral, de onde sai um par de gânglios com outras ramificações, né? Gânglio subfaringiano, então está só na parte de baixo da minhoca, e para a parte de cima possuem cordões nervosos, as ramificações que vão permitir que a minhoca se contraia nos dois sentidos, tá? Porém, de modo geral, não apresentam sentidos muito desenvolvidos. O sentido que a minhoca percebe é esse, de umidade, de calor, tá? Não possui muitos outros sentidos, tá? Sistema reprodutivo, minhocas e sanguessugas são monóicos, ou seja, possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, entretanto realizam fecundação cruzada e externa, como eu já falei para vocês, com desenvolvimento direto, né, sem larvas. Então do ovo vai nascer uma nova minhoca pequenininha, tá? Então troca de espermas, onde os espermas ficam armazenados e aí a minhoca fecundada,
vai aos poucos permitindo que o esperma cruze ou fecunde os óvulos, formando um ovo com um novo indivíduo que vai formar um novo indivíduo sem a fase larval, tá? Então é crescimento direto. Os poliquetas são dioicos, os poliquetas são aqueles primeiros, né, marinhos, com desenvolvimento indireto, então com larvas trocóforas. Então, as minhocas, que são as oligoquetas, que são de ambientes aquáticos, não marinhos, né, mas com muita umidade, com muita água, e as sanguessugas são monóicos, né, e não possuem desenvolvimento larval. Já as poliquetas, que são as marinhas, possuem desenvolvimento larval, que é a larva trocófora, né? Então, vocês veem aqui uma larva trocófora que vai se desenvolver até formar um novo indivíduo. Tá ok? Então, dessa forma, a gente viu o filo Annelida, as 3 classes e os sistemas reprodutivo, nervoso, excretor, né? E circulatório, tá? Então, pessoal, revejam essa aula com cuidado, conversem, façam as suas anotações, perguntem, façam suas buscas e nos vemos na próxima aula, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, né? Tchau, tchau.